Tortura é entretenimento? Eu pergunto você se é entretenimento. Então a gente vai ver um vídeo do Henry Bugalho falando sobre o debate do Gustavo Machado e o Pavanato no Inteligência Limitada. A gente já viu esse debate inteiro e a gente vai ver qual é a opinião do Henry Bugalho sobre esse debate. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e, é claro, comente aí o que você acha disso daqui tudo. A gente tem Apoia-se, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem grupo no Telegram e você pode mandar um live pix aí pra gente também. Então vamos lá, Henry Bugalho comenta o debate do Gustavo Machado e o Pavanato. Henry Bugalho não, lá vem. Henry Bugalho sim. A gente vai ver o vídeo do Henry Bugalho. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Dias atrás ocorreu o debate entre Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, e Lucas Pavanato, entre aspas aqui, citando ele mesmo, o vereador mais votado do Brasil. Esse debate aconteceu no canal Inteligência Limitada e o Vilela ali moderou esse debate. E aí, é claro, né, como sempre acontece, você tem ali os dois lados cantando vitória. Né? De um lado, os marxistas celebrando mais uma vitória do Gustavo Machado e, por outro lado, os direitistas celebrando que... Ele não dá o braço a torcer, né? Ele não admite que foi uma lavada do Gustavo Machado em cima do Pavanato, gente. Ele passou o trator em cima do Pavanato. Os comentários lá no debate são quase todos em prol do Gustavo Machado, né? Não é um negócio que os dois lados estão disputando a narrativa, não. Foi claramente o Gustavo Machado ganhou o debate. Só que ele não dá o braço a torcer porque o Gustavo Machado é comunista. E o Pavanato expôs a hipocrisia dos comunistas. E aí eu quero pensar algumas coisas sobre esse debate, né? É um debate de 2 horas, quase 3 horas de duração, então um debate que tem vários tópicos que surgiram ali, embora não sejam coisas novas, né? O Gustavo Machado tem feito uma série de debates nos últimos meses, e ele tem ido principalmente no Redcast, mas ele tem feito vários debates. Mas ele tinha um fetinho no bolso, não? Pois é, né? O cara foi com um feto no bolso, um musical e um sonho, né? E achou que ganhou o debate, né? Claramente o cara perdeu. Ele perdeu feio o debate. Tanto que ele teve que apelar pra tirar o fetinho do bolso, gente. Não tem condição de a gente tentar trazer essa narrativa de que, não, os dois lados estão tentando puxar a narrativa pra dizer que ganharam. Não tem nada disso. Debates ali, e o teor do que ele diz ali não varia tanto assim de debate para debate, até porque é um tópico que ele trabalha e os conceitos não vão alterar de acordo com o debate. Então ele tem ali reforçado certos pontos que ele já tem dito anteriormente, tanto no canal dele quanto nesses debates prévios, né? E aí o Pavanato vem ali com uma posição que ele diz que não é nem conservadora, nem liberal, que é cristã. O que me parece bizarro, né? A não ser que ele esteja defendendo uma teocracia, né? Então assim... É bizarro, é bizarro. Eu já comentei sobre isso no debate. Um regime no qual, sei lá, algum tipo de sacerdote cristão governe. Mas... Eu lembro que o Henry abriu um espaço no canal dele pro Gustavo falar. É porque o Henry ele abre espaços para algumas pessoas falarem, independente do espectro político, quando as pessoas estão atacando seus dissidentes políticos, né? Quando as pessoas estão atacando pessoas que o Henry não gosta, né? Então ele abre espaço pro Gustavo falar, simplesmente porque o Gustavo é trotskista, né? E aí o Henry estava contra o pessoal marxista-leninista na internet, né? Então ele tem esse costume. O debate ele se deu basicamente nessa disputa, né, entre uma visão comunista, uma visão de uma sociedade socialista com a transição, né, bem, aquele modelo que a gente sabe que é proposto pelos marxistas, e por outro lado você tem lá o cristão, que ele acaba depois ao longo do debate dizendo que ele é conservador e liberal ao mesmo tempo, esse cristão criticando os horrores do comunismo e defendendo as maravilhas do capitalismo. E aí eu quero abordar alguns pontos aqui que me parecem centrais para entender esse tipo de debate, né, e como foi o resultado disso. Porque eu percebo ali nesse debate que não foi a melhor participação do Gustavo Machado nos debates. Eu vi alguns anteriores dele, ele estava muito mais... Aí eu vou ter que concordar, o Gustavo Machado ele deu umas patinadas no debate mesmo, viu? Ele patinou em alguns aspectos. Mas ainda assim, contra o Pavanato, velho, acabou com o Pavanato, acabou. Confortável nos outros debates, até porque o nível dos debatedores era muito baixo, então assim, foi muito fácil para ele sambar na cara dos debatedores. O Pavanato não é um intelectual, não é alguém com grande conhecimento de história, não é alguém, sabe, com conhecimento refinado do que são esses processos, mas ele era alguém histérico, então assim, ele acabou meio que, nesse embate ali, acabou meio que se impondo pela força sobre o Gustavo Machado, e aí pode passar a impressão de quem está vendo de fora, né, não está ouvindo os argumentos, passa a impressão de que ele estava dominando o debate, embora a calma do Gustavo Machado seja um ponto muito a favor para ele, e aí demonstra um certo
Eu já comentei aqui que, eventualmente, o Gustavo Machado, ele erra nessa tática dele de se portar como uma figura 100% calma, principalmente no debate lá dele com o Engie Léo, em que o Engie Léo ficava interrompendo ele toda hora. Eu acho que ele podia ter sido um pouquinho mais virulento naquele debate com o Engie Léo e ter interrompido o cara, ter brigado com o cara. Pô, você não vai me deixar falar, não? Alguma coisa do tipo, né? Ter tido uma atitude mais agressiva. Mas ainda assim, tente se comentar realmente que a atitude calma do Gustavo Machado tem sido um ponto a favor dele nos debates em que ele tem participado. Principalmente nesse contra o Pavanato. O Pavanato ele começou uma postura bastante agressiva no debate e ele foi, à medida que o debate foi seguindo, perdendo essa agressividade frente ao Gustavo Machado, que demonstrou com a calma dele que ele estava falando com um debatedor completamente doido, né? Completamente histérico, completamente translocado da realidade, que só sabe gritar, que se impõe a partir do grito. Né? Então, eu acho que o Gustavo Machado foi muito bem nesse debate, com essa tática dele de calma, de ter calma, mesmo diante de um confrontador que tentou puxar a paciência dele ao limite. O controle, né, um grande autocontrole dele, de modo que ele não entrou nas armadilhas do Pavanato. Antes de entrarmos nas questões desse debate, eu preciso fazer aqui algumas ressalvas, algumas observações sobre isso, até porque esses dias aqui tava o caos aqui em casa, né, porque, como eu falei no vídeo passado, O Gustavo lançou um vídeo falando sobre isso. Disse que ele tava morrendo de cansado. Não dá pra entender. Eu tive essa impressão até enquanto eu assistia o debate, que ele parecia um pouco cansado mesmo. Só entre nós ele deu uma regredida. Eu creio que sim. Pro público em geral mesmo, ele amassou o menino. Ele amassou o menino. Foi semana de provas no mestrado, então o negócio foi caótico aqui, assim, tá sério, tipo, eu tive que ler nos últimos dias, desde quinta até agora, eu tive que ler 1.400 páginas de conteúdo, e não estou exagerando, não, que exagero, não é exagero não, realmente, foi um pouco mais do que isso, inclusive, para poder fazer as provas, e se alguém me perguntasse, né, que conselho que você dá para quem quer fazer mestrado aos 45 anos, eu diria, não faça, a não ser que você seja alguém... Que isso, faça mestrado sim, gente, mas é isso, mestrado é desse jeito mesmo, eu faço e é complicado. Tem que ler bastante eventualmente as etapas. Que precisa disso para sei lá, para sua carreira, para, sei lá, algum aumento de salário, alguma coisa importante para você, não faça porque, sinceramente, a demanda de tempo e a demanda de energia é brutal. Eu imaginava que seria bem mais fácil fazer o mestrado aqui na Espanha, mas o negócio tá bem complicado. Eu tô com pena dos meus colegas que têm trabalho, sabe, que bate ponto aí das 8 até as 6 da tarde, porque eu que tenho um horário flexível aqui, tá bem corrido o negócio, tá bem complicado. Mas só menciono isso porque eu estou fazendo um mestrado agora nesse momento sobre retórica e oratória. Ou seja, durante anos eu trabalhei principalmente com questões argumentativas, né, com questões de lógica informal. Então, assim, eu trabalhava com partes relacionadas à construção dos argumentos, construção de premissas, conclusão, como isso se relacionava, e se argumentos eram fortes ou não, se eram falaciosos ou não. E aí, quando entra na questão da retórica, a gente fala de algo mais amplo, né? Então, assim, a gente fala de persuasão. Não é apenas, sabe, como você expressar a verdade, não é apenas como você atingir a verdade, né, que seria o processo da lógica informal nesse caso, de você tentar se aproximar da verdade, mas se trata de como você tenta convencer as pessoas de que você tem razão em certo ponto, ou movê-las à ação. Então a retórica é essa arte da persuasão, e ao estudar isso, para mim amplia esse escopo, porque a argumentação ela é uma das partes da retórica, né? Então, assim, você tem algumas partes, algumas etapas, na verdade, da construção de um discurso persuasivo, são as etapas de concepção dos argumentos, concepção do que você vai dizer, a memorização. Ele tergiversa muito, Palmas pro Henri Bugalho, que tá continuando a formação dele, fazendo mestrado, né? Não tem nada a ver com o tema do vídeo em questão. Daquilo e, por fim, como é que você vai expressar isso. Etapas importantíssimas para você defender umas ideias. Num debate, é esse processo que se dá também, né? Você elabora aquilo que você vai dizer, preserve na sua memória e debate com alguém, né? E você vai para a parte oral, que é nessa parte da disputa, né? E aqui, inclusive, eu preciso fazer outra ressalva que meses atrás, ano passado, sei lá, 2 anos atrás, a gente foi muito injusto com o Vitor Santos do canal Metaforando, né? Porque muita gente disse que o que ele fazia era pseudociência. Sim, é pseudociência sim. Não é possível que o Henri Bugalho vai defender o Metaforando agora? Pra quem conhece a lore do canal, você sabe que eu tenho um vídeo sobre Metaforando, né? No mestrado eu tive uma disciplina que era sobre linguagem não verbal e o que o Metaforando faz não é um estudo aprofundado sobre linguagem não verbal, né? Assim, do nada, Metaforando, do nada, né? O que ele faz é uma pseudociência baseada em trabalhos do Paul Ekman sobre leitura de microexpressões faciais como indicativo
de que a pessoa está mentindo ou falando a verdade. E a partir disso, ele utiliza o canal dele como plataforma para dizer se pessoas acusadas de coisas muito sérias na mídia estão mentindo ou falando verdade. É basicamente este o intuito do canal do Metaforando. Não é possível que ele vai defender o Metaforando como um exemplo de estudioso em linguagem não verbal aqui. Se ele defendeu até o brasão de armas, né? Então, Metaforando é fácil mesmo. Caramba. Loucura, hein? Não esperava por isso. O fato é que é uma disciplina bastante científica, né? Não quer dizer que você vai conseguir identificar, sabe? Alguém falando mentira, não quer dizer que você vai conseguir identificar. Exatamente, por isso que o Metaforando faz pseudociência mesmo. Sabe? O teor da discrepância que se dá entre a linguagem verbal e não verbal, porque é nesse ponto que estuda a linguagem não verbal, né? São essas discrepâncias. Quando você diz uma coisa, mas as suas expressões faciais, o seu gestual desmentem aquilo que está dizendo. Você pode perceber as discrepâncias, você pode perceber, inclusive, expressões faciais que são universais dos seres humanos, isso é uma coisa estudada cientificamente, não é pseudociência isso, mas você não tem como cravar, por exemplo, não, a pessoa está mentindo. Você não tem como, a não ser que você estude o contexto e consiga, sabe, reunir elementos suficientes para isso, você não tem como descobrir a intenção de quem fala. Mas o campo do estudo da linguagem não verbal, o campo das expressões faciais, das microexpressões. Ah, saquei. Por que ele tá fazendo essa defesa do Metaforando aqui? É basicamente porque o Metaforando tem treta, né? Tem até processo contra o Santinelli. O Henry Bugalho, no caso, tem uma treta de processo com o Emílio, né? A gente sabe disso, a gente acompanhou essa treta aqui no canal. Né? E é basicamente por isso, né? Porque ele tá tentando se posicionar completamente contra, como sempre, os comunistas que fazem conteúdo aqui no YouTube, e aí tá buscando até apoiar o Metaforando, né, como contraponto ao Santinelli, de quem ele não gosta também, né, basicamente é isso. Eu já comentei sobre isso, né, dele apoiar figuras independentes do espectro político, só porque elas estão tretando com dissidentes políticos dele. Expressões faciais não é pseudociência por si próprio, né? A pseudociência seria você utilizar isso para fins que não são propostos pelo estudo científico. Então, só para fazer essa ressalva aqui, e aí eu só menciono isso, né, sobre o campo da retórica, esse estudo que estou fazendo agora no mestrado, porque está intimamente vinculado ao teor desses debates públicos que se dão, né, esses debates que se dão nesses podcasts. O Vilela tem investido muito nesse formato, então sempre tem lá alguém debatendo, e aí você tem esse processo, né, de convencimento às pessoas. Então é disso que se trata, são duas pessoas ali, posições antagônicas, não são nem sequer posições próximas que possam encontrar alguns pontos comuns, são posições antagônicas que estão disputando a atenção do espectador e tentando convencer o espectador de que eles têm razão e o outro está errado. Então, se trata disso, persuasão. Estão ali para persuadir a plateia, a audiência. Então aqui eu trago elementos desse estudo recente que estou fazendo. E é claro que quando se trata desse tipo de coisa, né, quando se vem falar uma coisa que vai contra aquilo que as pessoas querem ouvir, aí entra o viés de confirmação, né? As pessoas só ouvem aquilo que elas querem ouvir. Elas só aceitam aquilo que está de acordo com aquilo que elas já querem acreditar. Então, se eu venho dizer uma coisa que elas não querem ouvir aqui, obviamente que elas vão ignorar ou vão tentar desqualificar aquilo que eu estou dizendo, mesmo sendo campo de estudo meu. As pessoas só aceitam especialistas quando tem a ver com aquilo que elas querem ouvir. Tudo bem, debate é campo de persuasão sim, mas é só olhar aqui, hein, Bugalho. É só olhar aqui, velho. Isso daqui são os comentários no Inteligência Limitada, né, que não é nenhuma plataforma de esquerda revolucionária, né, muito pelo contrário. Olha os comentários. É louco pensar que o cara tava com aquele boneco no bolso o debate inteiro. Um lado falando de economia, sociologia, história e filosofia, o outro brincando com o boneco do Voldemort. Eu não fazia ideia de que Renata Barreto tinha um filho. O debate teve burnout depois de trabalhar por 3 dias falando que comunista não gosta de trabalhar. O moleque tava muito emocionado, pensei que ia chorar. Toda vez que o Pavanato falava refutado ou falácia, tomei uma cerveja, fiquei doidão. Acho engraçado como nesse debate quem fica vermelho, ironicamente, nunca é o comunista. Eu amo a discrepância dos dois, um que responde na tranquilidade e o outro parece estar tentando ganhar no grito e deboche. Certa vez o Elias Jabbour profetizou que liberais não conseguem sair do simples para o complexo. Ele só não contava com o Pavanato, um liberal que não conseguiu nem chegar no simples. Véi, é só visualizar aqui os comentários mais curtidos, mais relevantes, são de pessoas concordando com Gustavo Machado, né? Então, se o debate é puramente persuasão, a gente consegue visualizar claramente aqui quem é que persuadiu mais. Claramente. Segue o bonde. E aí, entrando nessa questão do debate, né,
para mim, até onde eu entendo, não apenas para mim, mas no geral, né, a gente tem que perceber que o que há aqui nesse debate entre Gustavo Machado e o Pavanato são discordâncias não apenas em relação a propostas para a sociedade, né, eu penso que melhor é isso e você pensa que melhor é aquilo, mas tem a ver com discordâncias essenciais sobre definição das coisas, sobre conceitualização do que é capitalismo, sobre a conceitualização de comunismo também. Então, eu entenderia que nesse tipo de debate, a primeira coisa que deveria ser feita, né, o primeiro passo para você tentar extrair algum tipo de algo produtivo nesse tipo de interação, seria que os dois sentassem ali. A primeira coisa é tentarem estabelecer o que a gente tem em comum. Quais conceitos que a gente vai abordar aqui, que a gente vai trabalhar aqui, e se a gente concorda ou não sobre esses conceitos. Porque, por exemplo, o Pavanato tem uma ideia de capitalismo que é aquele que começa na Revolução Industrial, que seria uma revolução pacífica. Não, eu concordo com o que ele está dizendo aqui. No início do debate, a gente tem que estabelecer pontos de concordância mútuas, né, para a gente conseguir continuar a conversa de forma que você consiga entender nos termos que eu estou falando. O problema é que não há pontos de concordância entre esses liberalecos e comunistas, né? Porque os caras visualizam, é a primeira vez que eu escuto esse tipo de coisa vindo da boca de liberal, inclusive. O cara visualiza que o capitalismo começou a partir da Revolução Industrial. Geralmente o que a gente escuta é que o capitalismo é um negócio que sempre existiu, porque capitalismo é igual a trocas voluntárias. E o comunista tem uma análise mais histórica e levando em considerações alguns aspectos mais materiais do que os liberais geralmente têm para definir o que é capitalismo, né? Então, não tem concordância inicialmente, nunca tem concordância inicialmente. Tanto que todos os debates que o Gustavo Machado se aventurou aí, no início do debate ele teve que definir conceitos muito simples, como por exemplo, o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é lucro, o que é propriedade privada, sabe? Então, e os liberais, eles nunca concordam em termos, né? E isso é muito prejudicial pro debate, né? Muito prejudicial, porque os liberais, eles inventam qualquer definição que eles tiram da cabeça deles, e a gente tem que explicar inicialmente, no início do debate, conceitos históricos muito basais, né? Muito rasteiros, como o que é capitalismo, o que é propriedade privada. Realmente, tem que ter uma concordância de termos no início do debate. Que começa na Revolução Industrial. E aí Gustavo Machado vem apresentar elementos para entender que tudo bem, até pode ser isso, mas há um processo até esse momento. Há vários eventos históricos, há vários processos históricos que conduzem até esse capitalismo, essa sociedade capitalista como a gente entende hoje, e que se dão durante o mercantilismo, se dão durante os períodos coloniais, de exploração colonial, de expansão, as grandes navegações, a construção de alguns impérios, e como isso foi crucial para conduzir até essa hegemonia econômica capitalista. Só que nem sequer isso há uma concordância, né? Porque assim, eu vou pegar um trechinho para vocês assistirem aqui, que é quando o Pavanato acusa o comunismo de vários crimes, né, e de milhões de mortos, e aí o Gustavo Machado vai responder... Assim, liberal não consegue sair do simples e ir pro complexo. Essa é a questão. Falando dos crimes do capitalismo, né? Vamos ouvir juntos aqui. Sobre o socialismo, né? O socialismo, ele é responsável por alguns bilhões de mortes, inclusive eu acho que você já até admitiu isso em alguns outros debates, mas você acha que houve um desvirtuamento. E o socialismo, ele matou pessoas, esse é um fato. Então, inclusive, se você for colocar para comparar fascismo, socialismo e... Um fato, o socialismo matou pessoas, né? Isso é um fato, né? Pessoas morreram em regimes socialistas, realmente. Ele não começa com essa introdução. Primeiro ele começa dizendo, o socialismo ele matou todos os opositores, depois ele vai, o socialismo matou alguns opositores, né? E depois ele vai, o socialismo matou algumas pessoas, né? Depois ele vai para o socialismo, em regimes socialistas, pessoas morreram, né? Então ele engendra uma pergunta depois da outra, né? Sem deixar o Gustavo Machado sequer responder a parada. For colocar para comparar com o nazismo, você vai ver que na prática o socialismo matou até mais. Então você teve mais pessoas morrendo nesse sistema, apesar dele a princípio não ser tão chocante quanto essas outras ideologias, no médio e no longo prazo as consequências foram ainda mais danosas. Então eu queria saber se você se sente tranquilo na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, defendendo uma ideologia que ela é mais genocida do que o nazismo. É isso. Perfeito, vamos lá. Então, primeiro, essa questão das mortes do socialismo, grande parte dela é difundida a partir de um livrinho que se chama o Livro Negro, não é um livrinho não, é um pouquinho grande, o Livro Negro do Comunismo. É um livro... Eu não vou ver react do react de Henri Bugalho, não. A gente já viu o que o Gustavo Machado responde aqui, né? Vamos passar para essa parte.
Então, os marxistas, que foram, na verdade, vítimas dessa degeneração, foram os primeiros a denunciar essas coisas. Esse é um dos casos aqui, né, que depois vai voltar durante todo o debate, né, o Pavão. Não, ele derrapou aqui, né? Eu já comentei sobre isso. Esse é o problema de não defender nenhuma experiência socialista do mundo real. Renato vai bater nessa tecla das mortes do comunismo, dos massacres perpetrados em regimes comunistas, e é um tópico que é um tópico complicado para os marxistas responderem, porque os exemplos históricos são esses, né? Então, assim, não há exemplos de sociedades nas quais não houve repressão dura, perseguição a opositores e, exilados e assim por diante. Então é um tipo de argumento que o Pavanato utiliza, que é muito recorrente, e que há um fundamento nisso, embora a resposta do Gustavo Machado seja, bem, você quer falar de mortes aqui, há milhões de mortes causadas pelas sociedades capitalistas. As guerras mundiais, por exemplo, são causadas por imperialistas, por ambições imperialistas, e aí você tem ali, só na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, milhões de mortos, né? Daí o Pavanato vai dizer sobre o nazismo, que na verdade era anticapitalista, e, bem, daí é uma distorção completa, mas como eu falei, aqui o que acontece antes de tudo, primeiro, é a falta de concordância sobre conceitos básicos, sobre o que é capitalismo, sobre o que é socialismo, sobre a compreensão do que as diferentes ideologias estão pregando, né? Nesse caso, por exemplo, da ideologia socialista, nem sequer a Hannah Arendt, que nas origens do totalitarismo faz críticas severas ao stalinismo, nem sequer ela equivale às duas ideologias, né, o nazismo e o socialismo. Ela diz que são coisas distintas. Os objetivos são muito distintos. Então, assim, embora os resultados tenham sido sociedades autoritárias, mas o socialismo não prega isso. E entra na questão do capitalismo também. O que é capitalismo, né? E aí, para isso, eu quero só citar aqui um trechinho desse livro aqui, que eu já mencionei anteriormente, que é The Relentless Revolution, A History of Capitalism, da Joyce Appleby, que seria A Revolução Incansável, uma história do capitalismo. E aí a gente entra aqui na página 6, logo no começo do livro, sobre uma definição do capitalismo. O que é capitalismo para os autores que trabalham com esses tópicos, e a Joyce Appleby não é marxista. Então, assim, vamos começar com uma autora que não é nem comunista nem socialista. Ela diz o seguinte aqui, olha. A palavra capital ajuda a definir qual é minha pegada nessa jornada histórica. Capital é o dinheiro destinado para um uso particular. O dinheiro pode ser socado embaixo do colchão para os dias difíceis ou para gastar numa loja. De qualquer maneira, ainda é dinheiro. Só se torna simplista, mas tem um fundamento. Capital quando alguém investe esse dinheiro em reprodutibilidade do capital. Um empreendimento com a expectativa de obter um bom retorno nesse esforço. Dizendo de maneira simples, capital só se torna capital quando alguém usa para ganhar mais dinheiro, e geralmente produzindo algo. Ou seja, reprodutibilidade do capital, né? E aí capitalismo se consolida quando toda a sociedade gira em torno dessa lógica do capital, né? Em torno da lógica da mercadoria. Segue. Então, assim, essa é a definição de capital. Não existia capitalismo na sociedade, na Mesopotâmia, na Grécia Antiga, não existia isso. E a palavra capitalismo, né, de acordo com os autores... E o Pavanato diz que existe desde o Antigo Egito. Vai ser utilizada para designar esse momento histórico quando você tem sociedades que são calcadas no acúmulo de capital, que é o estudo que o Marx faz, né? Quando o Marx escreve Capital, ele está estudando o que foi essa transição de sociedades que não tinham esse fundamento para sociedades fundamentadas no acúmulo de capital, que é o que a gente vive hoje, né? Então, assim, há 2, 3 séculos quase, a gente vive sociedades que são capitalistas. E é claro que nesse sentido a gente pode pensar que muito do que se deu anteriormente, o mercantilismo, por exemplo, as expansões coloniais, elas são as precursoras do que vai acontecer depois no capitalismo. E é claro também que a gente pode imaginar que tem milhões de mortes com base nisso, né? De exploração, por exemplo, lá a exploração do Congo, né, pela Bélgica, que foi um processo brutal, devastador de exploração colonial. Isso já na era moderna, né? Não foi no 1500, foi século XIX. Então, assim, o massacre dos indígenas são coisas que são processos que se deram já no momento no qual imperavam nações capitalistas. Então, assim, não dá a menor dúvida de que muita gente morreu por causa do capitalismo. Então, assim, talvez muito mais, inclusive, do que em nações socialistas. O argumento do Gustavo Machado de, olha só, você quer pôr morte nas costas do socialismo, mas o capitalismo tem mais, ele é um argumento ruim, porque ele não apazigua a inquietação de muita gente em relação à ideia de comunismo e de socialismo. Ele simplesmente diz o seguinte, olha, morrem pessoas, né? Você tem aí, em diferentes momentos históricos, diferentes tipos de regimes, de sistemas, e as pessoas morrem por causa disso, né? Morrem de fome, morrem de, por causa de... O que é bem factual, né? Em todo regime, pessoas morrem, né? Realmente não é do melhor dos argumentos, né? Eu tendo a concordar aqui. Mas acontece. É só a descrição de um fato. De guerras, então, assim, é algo que vai acontecer.
Então, como eu falei, isso não apazigua. E a gente tem que pensar nesse caso que é, sim, o calcanhar de Aquiles dos movimentos comunistas, né? Você tem regimes que foram brutais. E aí não tem como... Não é calcanhar de Aquiles, não é. Eu falei sobre a questão do Pol Pot, até na live que a gente reagiu ao debate do Gustavo Machado. Não tem calcanhar de Aquiles, não. A gente visualiza a experiência do mundo real, né? Pelo menos a gente deveria visualizar a experiência do socialismo no mundo real e reconhece ali erros e acertos, né? Negar isso. O fato de você tentar relativizar isso só piora a percepção das pessoas sobre o que foram esses processos. Porque uma coisa é dizer o seguinte, olha, a ideia não é essa, a ideia original não é essa. Marx nunca pregou uma sociedade que seja antidemocrática, que seja autoritária, que seja repressiva, ele nunca pregou isso aqui. O que aconteceu ali foi, sabe, consequências de fatores históricos específicos, da ganância humana, da ambição humana pelo poder. Eu não justifico dessa forma, né? Tipo, claramente o que está sendo proposto é a ditadura do proletariado. Marx não era um defensor da democracia burguesa, como algumas pessoas vão tentar justificar, não. Foi completamente o que se deu. Basta pensar, inclusive, na Revolução Francesa, né, que foi uma revolução burguesa, e aí as consequências da Revolução Francesa foram centenas de milhares de mortos. Igualdade, liberdade e fraternidade. Pareceria muito bonito, na prática teve consequências devastadoras. Inclusive líderes revolucionários que foram mortos pela própria Revolução porque foram considerados contra-revolucionários. Então, assim, a gente sabe que muitas ideias que são boas, cristianismo, né, o Pavanato diz cristão ali, muitas ideias que são boas, na teoria, na prática, são mal aplicadas. O cristianismo matou muita gente pelo mundo. Né? Inquisição, a caça aos hereges, sabe, a caça às bruxas, ou seja, foi algo que utilizou uma mensagem de amor, de tolerância, de respeito ao outro para perseguir religiões diferentes. É por isso que a gente não lida com pressupostos morais idealistas estabelecidos na nossa cabeça, né? Análise de condições materiais para se organizar a sociedade, né? Tem esse negócio de igualdade, fraternidade, ou amor, né? Cristo, esse tipo de coisa. Para perseguir hereges. Então, assim, a gente sabe como isso é feito historicamente, a gente sabe como, em muitos momentos, boas ideias se transformam em catástrofes, né? E o cristianismo é um exemplo disso. Em muitos momentos, o cristianismo foi usado como arma de perseguição. Então, entender que uma boa ideia pode ser desvirtuada não é dos melhores argumentos, mas é muito melhor do que você relativizar o tal socialismo real que cometeu crimes bárbaros. O Gustavo Machado não relativiza, nos seus vídeos, pelo menos que eu assisti já, ele não passa pano para processos históricos socialistas, ele não faz isso, mas nesse debate aqui ele tentou escapar disso e acabou ficando esquisito. Em certo sentido, acabou legitimando aquilo que o Pavanato estava criticando. Mas no teor geral do debate, a impressão que dava, né, era uma disparidade muito grande. De um lado você tinha lá um cara ensinando as coisas para as pessoas, né, que foi o caso do Gustavo Machado, alguém calmo, ensinando as coisas para as pessoas, e do outro lado um rapaz histérico, né, um jovem histérico, apelando para emoção. Quando ele pega no final do debate lá o bonequinho de um bebê lá para, sabe... O fetinho, o boneco action figure de adoçante de Pepsi. Sobre aborto, aquilo ali foi patético, assim, foi simplesmente ridículo. Um debate sobre economia. Do nada, o cara tira um boneco de um fetinho para falar sobre aborto. Ridículo, né? Então, assim, é uma pessoa histérica, descontrolada e que, como eu falei, se você observar sem ouvir o que foi dito, você tende a achar que ele estava ganhando porque ele estava ali, sabe, mais enfático, gritando, convicções mais firmes e estava demonstrando. Action figure do Jair Renan. A gente sempre lembra desse fato, né, de que o Bolsonaro tentou abortar o Jair Renan, mas não conseguiu. Força. Até porque, nesse tipo de debate, né, a dinâmica que se dá também, sob a ótica da direita, é que é uma demonstração de força, de poder. Então, mais do que uma demonstração de razoabilidade, de argumento. Não. Realmente, O Henry fala demais, caramba. Tá bom, Henry, tá bom, já deu pra entender a conversa. De ideias, é uma demonstração de poder, de força. Então é subjugar, é interromper o interlocutor, é de você tentar humilhar o interlocutor, né, mostrar como ele é desqualificado. E ele fez isso várias vezes, né, o Pavanato tentou desqualificar os argumentos do Gustavo Machado. Então é uma demonstração de força, que é, por exemplo, o que ele tentou desmoralizar o Gustavo Machado. Ele tentou passar a imagem de que o Gustavo Machado era o demônio na terra, debatendo com ele, que é um cristão muito ilibado. Essa foi a tentativa que o cara fez, né? Pegando o boneco do fetinho, ele disse claramente, esse debatedor aqui não está no mesmo patamar moral que eu, né? Isso daí, definição de desmoralização. Fazia o Caco Coppola, quando estava no Jovem Pan, ou quando estava no grande debate, de tentar desqualificar a pessoa, de tentar humilhar a pessoa. Não é uma... Sabe quem fez isso também? O Henry com o Emílio. É verdade.
troca, sabe, genuína de ideias. É uma disputa de poder. E aí quem entra nessa disputa sem estar disposto a adentrar esse jogo de uma luta, né, pelo poder, já entra em desvantagem na minha percepção. Então, só para concluir aqui, não me parece que esse foi o melhor debate do qual o Gustavo Machado participou. Ele tem criado esse histórico agora, que é um histórico muito bom, muito positivo, de defesa de suas ideias, até porque ele é um cara muito qualificado. Na minha visão, ele é o marxista mais qualificado, se não for um dos poucos, um dos únicos, inclusive, que está no YouTube aí produzindo conteúdo, porque o que a gente percebe é muita gente que se apropria desse rótulo de marxista, mas que tem uma leitura muito pobre da obra do Marx, ou às vezes nem sequer tem uma leitura fundamental. E eu falo com isso com base no conteúdo que ele produz no YouTube, no canal dele, porque ele tem longos vídeos explicando conceitos marxistas. Ele tem lá... Realmente, é só verdade isso aqui, viu? Só verdade. Um curso dele sobre o Capital, no qual ele vai trabalhando, sabe, no texto, né? Então, assim, você pode acompanhar, não é uma questão, sabe, de subjetiva, assim, não, eu acho que ele é bom porque eu gosto dele. Não, você tem lá o cara trabalhando com o texto, você tem o texto lá e ele interpretando o texto, ajudando a compreender. Então, assim, você tem alguém que está sendo fiel à obra do Marx, e a obra dele também é escrita, né? Então ele tem um livro lá que é Marx, a História, que é um livro muito bom, eu tenho aqui, é um livro muito bom. Então, assim, é um cara muito qualificado e que respeita a obra do Marx, né? Daí eu vou concordar com ele mesmo. Mesmo que o Gustavo Machado tivesse ido mal no debate, coisa que eu não concordo de forma nenhuma, eu não acho sequer que foi algum tipo de empate, mas mesmo que ele tivesse ido mal no debate, isso não desqualifica o cara. O Gustavo Machado é um marxista muito qualificado fazendo conteúdo aqui pro YouTube, tá? Muito qualificado mesmo. Que faz esse trabalho, esse esforço enorme de tentar contextualizar a obra do Marx, tentar explicar como esses conceitos dialogavam com a época dele e por que essa obra tem relevância. Por outro lado, a gente se depara com o maior obstáculo que existe nessa comunicação em rede social, né, no YouTube, por exemplo. Porque muitos desses conceitos e muitos desses processos históricos, eles são muito sofisticados e exigem muito tempo para se explicar isso. Nesse tipo de debate aí, você tem trocas ali, tipo 5 minutos, 3 minutos para falar, e você não tem tempo para explicar as sutilezas do que aconteceu no passado. Então isso cria uma desvantagem tremenda para quem vai defender certas ideias mais complexas, porque você tem, de um lado, um cara querendo imitar, e do outro lado, alguém querendo explicar alguma coisa que não pode ser definido e resumido a 2 minutos. E aí a esquerda tem essa dificuldade tremenda, né? Porque você tem lá um cara que faz um meme, lá um bolsonarista faz um meme, e daí você leva 20 minutos para explicar porque aquele meme ali distorce a percepção da realidade. E aí as pessoas não têm tempo para isso muitas vezes, né? Você não tem tempo para sentar aqui e ouvir alguém falando por 1 hora, 3 horas, né? Num debate como esse. Você tem lá o tempo para um corte de 2 minutos e você vai tirar sua percepção a partir daqueles 2 minutos. E aí é claro que isso, sabe, empobrece tremendamente qualquer debate intelectual sobre qualquer assunto. No fim, pensando nesse tipo de comunicação como a persuasão, aí é preciso de algumas táticas muito mais eficazes para você conseguir transmitir de uma maneira muito mais simplificada e convincente aquilo que você defende. Bem, vocês sabem que eu não sou um grande adepto desse tipo de debate como a gente tem visto nos podcasts, né? Isso aqui acaba falando para a própria bolha, e isso quando não serve de munição para quem te odeia, né? Então, assim, realmente tenho aí minhas ressalvas em relação a esses formatos. Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre esse debate, se vocês conseguiram assistir as 3 horas do debate do Gustavo Machado contra... E é isso. A gente chegou no final do vídeo. Então, a minha conclusão é essa. Todo mundo acha que o Gustavo Machado acabou com o Pavanato no debate, tratorou o Pavanato, né? Todo mundo acha isso. Menos do Henri Bugalho. Né? Menos do Henri Bugalho, então... mas no final das contas, até que foi um vídeo gimo leve do Henri Bugalho, né? Toda hora, toda live, o pessoal fala do meu suposto beck. Não é beck, gente. É um palheiro. É um cigarro de palha, né? Eu estou fumando tabaco, né? Vocês não me deixam em paz com esse negócio. E eu nunca falo a marca do cigarro que eu compro, porque eu não faço publicidade de cigarro aqui no canal. Mas segue então o bonde, vamos ver a próxima pauta. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, seu comentário dizendo o que você acha disso daí tudo também.